Áudios gratuitos da Constituição Federal, Códigos Penal, Processo Penal, Civil e Processo Civil, leis complementares e ordinárias, só aqui, Direito em Áudio. Inscreva-se! Seção 1. Dos segurados. Artigo 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Inciso 1. Como empregado. Alínea A. Aquele que presta serviço de natureza urbano-rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Alínea B. Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender à necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente, ou acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. Alínea C. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. Alínea D. Aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. Alínea E. O brasileiro civil que trabalha para a União no exterior em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio. Alínea F. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença à empresa brasileira de capital nacional. Alínea G. O servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial e fundações públicas federais. Alínea H. O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. Alínea I. O empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Alínea J. O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. Inciso 2. Como empregado doméstico. Aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos. Inciso 3. Revogado. Inciso 4. Revogado. Alínea A. Revogada. Alínea B. Revogada. Inciso 5. Como contribuinte individual. Alínea A. A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária a qualquer título em caráter permanente ou temporário em área superior a 4 módulos fiscais, ou quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais, ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos, ou ainda nas hipóteses dos parágrafos 9 e 10 deste artigo. Alínea B. A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral, garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. Alínea C. O ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Alínea D. Revogada. Alínea E. O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Alínea F. O titular de firma individual urbano ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebem remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade,
bem como síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominal, desde que recebam remuneração. A linha G. Quem presta serviço de natureza urbano-rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego. A linha H. A pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. Inciso 6. Como trabalhador avulso, quem presta a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbano-rural definidos no regulamento. Inciso 7. Como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, na condição de: A linha A. Produtor, seja proprietário, usufrutário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade. Item 1. Agropecuária em área de até 4 módulos fiscais. Item 2. De seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso 12 do caput do artigo 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida. A linha B. Pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. E a linha C. Cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas A e B deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. Parágrafo 1º. Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Parágrafo 2º. Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral de previdência social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas. Parágrafo 3º. O aposentado pelo regime geral de previdência social, RGPS, que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para fins de custeio da Seguridade Social. Parágrafo 4º. O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento do regime geral de previdência social, RGPS, de antes da investidura. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto na linha G do inciso 1º do caput ao ocupante de cargo de ministro de Estado, de secretário estadual, distrital ou municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial, e fundações. Parágrafo 6º. Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge, o companheiro e os filhos maiores de 16 anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. Parágrafo 7º. O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador de que trata a linha G do inciso 5º do caput, à razão de no máximo 120 pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados, ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. Parágrafo 8º. Não descaracteriza a condição de segurado especial. Inciso 1. A outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato de até 50% de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que o outorgante e o outorgado continuem a exercer a respectiva atividade individualmente ou em regime de economia familiar. Inciso 2.
a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano. Inciso 3. A participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar. E. Inciso 4. Ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tenha algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo. Inciso 5. A utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do parágrafo 11 do artigo 25 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. E. Inciso 6. A associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural. E. Inciso 7. A incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do parágrafo 12. Parágrafo 9º. Não é segurado especial ou membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de: inciso 1. Benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Inciso 2. Benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso 4º do parágrafo 8º deste artigo. Inciso 3. Exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias, corridos ou intercalados no ano civil, observado o disposto no parágrafo 13 do artigo 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Inciso 4. Exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais. Inciso 5. Exercício de mandato de vereador do município em que desenvolve atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente por segurados especiais, observado o disposto no parágrafo 13 do artigo 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Inciso 6. Parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso 1º do parágrafo 8º deste artigo. Inciso 7. Atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. E. Inciso 8. Atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Parágrafo 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria. 2 pontos. Inciso 1. A contar do primeiro dia do mês em que: 2 pontos. A linha A. Deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso 7 do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no artigo 15 desta lei, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso 1 do parágrafo 8º deste artigo. A linha B. Enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do regime geral de Previdência Social, ressalvado o disposto nos incisos 3, 5, 7 e 8 do parágrafo 9º e no parágrafo 12, sem prejuízo do disposto no artigo 15. A linha C. Tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário. E. A linha D. Participar de sociedade empresária, de sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada em desacordo com as limitações impostas pelo parágrafo 12. Inciso 2. A contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite de: 2 pontos. A linha A. Utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o parágrafo 7º deste artigo. A linha B. Dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso 3 do parágrafo 9º deste artigo. E. A linha C. Dias de hospedagem a que se refere o inciso 2 do parágrafo 8º deste artigo. Parágrafo 11.
Aplica-se o disposto na linha A do inciso 5 do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro do produtor que participe da atividade rural por esta explorada. Parágrafo 12. A participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, não o exclui de tal categoria previdenciária, desde que mantido o exercício da sua atividade rural na forma do inciso 7 do caput e do parágrafo 1º. A pessoa jurídica componha-se apenas de segurados de igual natureza e cedia-se no mesmo município ou em município limítrofe, aquele em que eles desenvolvem suas atividades. Parágrafo 13. Vetado. Artigo 12. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, bem como das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral da Previdência Social, consubstanciado nesta lei, desde que amparados por regime próprio de Previdência Social. Parágrafo 1º. Caso o servidor ou militar venham a exceder, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral da Previdência Social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades. Parágrafo 2º. Caso o servidor ou militar amparados por regime próprio de Previdência Social sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação, nessa condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. Artigo 13. É segurado facultativo maior de 14 anos que se filiar ao regime geral da Previdência Social, mediante contribuição, desde que não incluído nas disposições do artigo 11. Artigo 14. Consideram-se: Inciso 1. Empresa. A firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional. Inciso 2. Empregador doméstico, a pessoa ou família que admite a seu serviço sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Parágrafo único. Equipara-se à empresa, para os efeitos desta lei, o contribuinte individual em relação ao segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras. Artigo 15. Mantém a qualidade de segurado independentemente de contribuições. Inciso 1. Sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício. Inciso 2. Até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Inciso 3. Até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. Inciso 4. Até 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso. Inciso 5. Até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. Inciso 6. Até 6 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. Parágrafo 1º. O prazo do inciso 2 será prorrogado para até 24 meses se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Parágrafo 2º. Os prazos do inciso 2 ou do parágrafo 1º serão acrescidos de 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Parágrafo 3º. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social. Parágrafo 4º.
A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no plano de custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos. Ainda não se inscreveu? Então pare de perder tempo. Inscreva-se já. Compartilhe essa ideia. Acesse www.direitoemaudio.com.